Ó, eu confesso que eu não sei muito bem como começar esse vídeo, porque em geral eu sempre escrevo um roteiro quando eu trago aqui meus assuntos sobre setup e tudo mais. Eu tento estudar aquele produto que eu tô falando, eu tento estudar aquele assunto que eu tô falando e eu trago aqui com um script. E esse script geralmente ele é montado, né? Ele tem toda uma estrutura para que você continue nesse vídeo. E eu vou falar sem script, porque o assunto que eu tenho para falar não é sobre produto, é sobre mim. É muito chato a gente ficar falando sobre nós mesmos. Eu mesmo não gosto, eu discrimino isso, mas eu acho que eu preciso dar uma resposta e talvez essa resposta seja para mim mesmo, mas é importante que eu fale. Como você viu no título desse vídeo, eu falo sobre você dar certo na vida e sobre uma coisa que me remete, que mexeu muito comigo nos últimos tempos, que é justamente a mudança. Eu queria contar primeiro, começar a contar a minha história, porque eu nunca contei a minha história aqui no YouTube e eu acho que era relevante que eu contasse. Eu eu sou um menino do interior, eu nasci numa cidade do interior de São Paulo. Eu não tinha muitas oportunidades lá nessa cidade onde eu estava. Minha família inteira foi de lá, todo mundo, toda a minha família é de lá, não tenho nenhum outros familiares fora dessa cidade. Ela é uma cidade relativamente pequena, mas que é uma cidade que não tinha muita oportunidade no meu tempo. Eu decidi sair de lá e tentar a vida na cidade grande, na capital. Eu primeiro fui para Santa Catarina, fiquei um tempo lá, trabalhei como garçom, trabalhei como dealer de cassino. Estudei, comecei a trabalhar, a estagiar na área que eu estava estudando. Eu abandonei tudo que estava lá, porque eu já não gostava mais daquilo que eu estava estudando, daquilo que eu trabalhava. Decidi voltar para minha cidade no interior, para minha cidade natal. E frustrado, eu decidi me jogar de novo na em São Paulo, na cidade, na capital. Eu eu venho de uma família que eu não sei, desculpa a temporalidade, mas eu venho de uma família que é conhecida financeiramente como classe média baixa. É o conhecido eu trabalho para pagar as contas. É isso. O meu pai é taxista, minha mãe é dona de casa. E, e eu sentia que lá no interior eu não tinha a oportunidade de crescer, a não ser que eu me tornasse, por exemplo, um taxista. Porque essa era a carreira que eu via que era possível naquele momento. Então eu venho para a capital e tento me jogar na vida aqui. Aqui eu fui panfletário, entregava panfleto no meio da rua. Trabalhei como garçom, como freelancer. Até que eu consegui entrar numa faculdade, comecei a estudar e passei um longo tempo trabalhando e estagiando nesse assunto, que era comunicação e marketing. Eu sou formado em jornalismo, para quem não sabe, mas sempre trabalhei com comunicação e marketing. Isso, a minha trajetória desde os meus 17 anos de idade, que foi quando eu saí de casa. Eu passei por todo esse tempo sem saber muito bem o que eu queria da minha vida. E acho que até hoje eu não sei muito bem o que eu quero. E acho que esse é um grande problema das pessoas atualmente. Você é o conhecido como faz tudo, mas no final você não sabe de nada. E, e nesse tempo que eu estava trabalhando, que eu estava gostando da área que eu estava atuando, trabalhei incessantemente durante 8 anos aí seguidos. Claro,
dentro do mercado, trabalhando como CLT, tinha minhas férias, tinha um salário bom, relativamente bom, mas eu vinha de uma criação que lá no interior era a seguinte: você tinha que trabalhar muito para conseguir ganhar dinheiro. Isso era o que eu tinha como meta na minha vida. Os 30 anos é a idade do sucesso. Um dia eu ouvi essa frase, comprei ela, tatuei no peito. Mentira, eu não tatuei, mas trouxe ela para minha vida como meu objetivo e eu levei ela adiante por todo esse tempo. 30 anos era a idade do sucesso e eu tinha que trabalhar muito para conseguir ter dinheiro. Que sucesso, para mim, a definição era dinheiro, vindo de uma família onde não tinha muita oportunidade. E eu trabalhei incessantemente. Trabalhei de domingo a domingo nas empresas onde passei. Até que mais recentemente, em maio desse ano, de 2024, eu acabei tendo o que a gente chama de burnout. É um nome bonito que lá no interior a gente diz que é associado a qualquer coisa que se relacione com frescura, com preguiça, com, sei lá, qualquer coisa pejorativa que significasse uma alusão a uma pessoa que estava tendo problemas psicológicos por conta do trabalho, né? Graças a Deus a ciência evoluiu ao ponto da gente começar a entender o que realmente é o burnout. Como disse, em maio desse ano eu tive um burnout e ele não veio sozinho. Ele veio associado a ânsia de vômito, dores no corpo, enxaqueca constante, uma falta de foco, ansiedade e, por fim, a depressão. Depressão essa que fazia eu ficar deitado na minha cama, sem conseguir levantar no final de semana, durante longas horas. Crise de ansiedade essa que me atrapalhava no meu trabalho. Síndrome do pânico, né, também, que atrapalhava tanto no meu trabalho que fez eu ficar desempregado. Eu perdi o meu emprego e, consequentemente, eu estava perdendo a vontade de fazer aquilo que eu sempre amei fazer, daquilo que eu fiz durante 8 anos. Enfim, eu perdi meu trabalho, eu estava tendo crise constante, fiz acompanhamento com psiquiatra, comecei a tomar remédio. Teve muita coisa da qual eu passei, que eu, tendo uma visão chucra, talvez conservadora lá do interior, eu diria que o homem de verdade não passaria. Mal sabia eu que eu passaria por isso um tempo depois. Para quem não me acompanha, para quem não me acompanhou por esse tempo que eu tô aqui no YouTube, se você parar para ver meus vídeos lá no começo, que foi mais ou menos na mesma etapa que eu comecei esse canal, eu fazia vídeo 5 horas da manhã, porque eu não dormia. Porque eu dizia para minha mulher que eu não queria dormir porque eu não tinha vontade de acordar. Eu nunca tive a vontade de cercear a minha vida por conta da depressão, mas eu tinha a plena certeza que eu não queria viver. Eu não gosto muito de me vitimizar por tudo aquilo que eu passei, e por isso que eu tento contar a minha história o mais rápido possível, porque eu prefiro 1000 vezes a solução, o remédio,
do que a causa e o efeito. Mas é importante dizer que eu demorei muito tempo para conseguir sair do buraco que eu estava. Eu tinha dificuldade de explicar para as pessoas o que eu estava passando. Eu tinha medo de sair na rua, eu tinha medo de conversar com as pessoas. Eu cheguei ao ponto de ter um desmaio por conta de uma crise de ansiedade. Mas eu aprendi, com o passar do tempo, o que eu precisava para achar o remédio de tudo isso que eu estava passando, por esse efeito todo que eu estava passando. Eu só comecei a melhorar realmente da minha ansiedade e da depressão quando eu comecei a procurar o objetivo mesmo, algo que fizesse com que eu movimentasse a minha vida, que eu fizesse com que eu acordasse e que eu tivesse vontade de levantar da cama. Eu estava desempregado, eu tinha feito um acordo com a empresa, graças a Deus eu tinha conseguido pegar um valor da empresa, eu tinha conseguido um seguro-desemprego, que até hoje consiste, até hoje é uma coisa que me ajuda. E eu peguei e comprei esse setup que está aqui atrás, esse computador que está aqui atrás, porque eu sempre tive um notebook, e eu comprei, comecei a montar o meu setup de gravação, de vídeo e tudo mais. E era isso que fazia eu levantar e gravar e produzir conteúdo durante todo esse tempo. Foi a cura da minha ansiedade e da minha depressão durante todo esse tempo. Foi criar vídeo aqui no YouTube, porque eu sabia que pelo menos durante algumas horas eu ia conseguir sorrir comigo mesmo, com as coisas que eu estava falando. Se você parar para ver os meus vídeos anteriores, todos os meus vídeos eu ainda sentia tudo aquilo que eu sentia desde o começo. E, enfim, eu fui melhorando aos poucos. Fui passando por tudo isso até o ponto que eu parei e cerceei e cortei no meio aquilo que eu achava que era um mal. Eu cheguei para mim mesmo e disse que eu não queria mais viver daquela forma. Era muito difícil porque eu tinha abandonado meu emprego. Graças a Deus eu vivo com uma pessoa hoje que podia me ajudar em relação a isso. Eu tinha minimamente uma segurança financeira, apesar de ter trabalhado durante todo esse tempo e ter conseguido ter um respaldo financeiro. Mas a ansiedade em si, de saber que eu não estava fazendo aquilo que eu amava e que eu sempre amei fazer, que era trabalhar com comunicação e marketing, eu não estava fazendo. Eu estava fazendo algo para mim mesmo, que era gravar meus vídeos aqui no YouTube, e que eles me traziam uma satisfação breve daquilo que eu estava passando. Foi uma forma de eu tentar minimizar a minha dor naquele momento. E, enfim, depois de todo esse tempo, eu criei uma filosofia, e essa é a filosofia que eu dou o nome de que você nasceu para dar errado, porque eu digo que
Todos nós nascemos para dar errado e a vida é só uma oportunidade que algo nos dá para fazer com que a gente dê certo. E hoje, nos últimos meses, nas últimas semanas, eu decidi, depois de muita reflexão, adotar isso como um estilo de vida e decidi mudar. Decidi voltar para a estaca zero. Porque, para quem não sabe, a depressão e a ansiedade, ela te tira daquilo que você realmente ama. Você desgosta daquilo que você realmente ama e daquilo que você realmente é bom e daquilo que você sempre fez a sua vida toda. Por isso que as pessoas em geral não têm foco nos objetivos delas, porque ter foco sem ter um objetivo é muito difícil. E os problemas psicológicos, eles trazem isso. Enfim, depois de adotar essa filosofia, eu decidi mudar. E eu tô aqui não para ficar remoendo meus problemas, porque não é esse o intuito. Eu não quero ficar falando para vocês sobre como lidar com a ansiedade e a depressão, porque eu nem sei como lidar com a ansiedade e a depressão. Eu sou só um personagem, sou só uma pessoa que passou por isso. Eu posso te contar quais foram as formas que eu tentei lidar, mas eu não sou a pessoa que vai te dar a cura para isso. Mas eu quero tentar, de alguma forma, guiar essas pessoas também que precisam de uma palavra amiga, porque eu precisei de uma palavra amiga durante esse tempo. Eu comecei a fazer vídeo no YouTube e as pessoas começaram a me mandar comentários que eram muito satisfatórios para mim e isso me motivava por algum momento. Nesses últimos meses eu acabei não produzindo conteúdo porque eu estava num momento muito de reflexão. E mais uma vez eu digo que agora, a partir de agora, o meu intuito é voltar a falar sobre aquilo que eu sempre amei, que eu sempre fiz. Eu ainda estou desempregado, eu não tenho emprego, eu ainda não estou trabalhando numa empresa, mas eu comecei a me movimentar, e essa movimentação me trouxe a oportunidade que eu precisava para abrir a minha empresa e conseguir vender o produto que eu sempre soube fazer, que é trabalhar com comunicação e marketing. Então hoje, esse vídeo, ele é basicamente para eu dizer que esse canal, ele agora não fala mais sobre setup. A gente pode falar de vez em quando sobre setup, mas ele não é o intuito disso. O intuito desse canal, ele é falar sobre aquilo que eu amo, sobre aquilo que eu sempre fiz na minha vida e sobre aquilo que a ansiedade e a depressão tentou me tirar do caminho, mas não conseguiu. Porque depois de um longo tempo, no fundo do poço, eu descobri que o fundo do poço tem uma mola propulsora que ela te tira de lá. Então, hoje é o pontapé, é o dia 1 deste canal. Se você viu os vídeos anteriores e se você me acompanhava de alguma maneira, eu peço que, sei lá, continue me acompanhando. Ou, de alguma maneira, se você não quiser mais acompanhar, me indique para pessoas que você acha que poderia acompanhar. E que a partir de agora, aquele Rafael, aquele santo, que falava sobre setup, só para sanar ali uma dor interna, ele não vai falar mais, ele vai falar sobre aquele assunto que ele nasceu para falar e sobre aquele assunto que ele viveu a vida inteira sobre isso. Então, se você está passando por uma fase como essa,
como eu passei, e você precisa de uma palavra amiga, me manda uma mensagem. Eu tento conversar com você. Mas saiba que eu não sou o remédio. O remédio você encontra sozinho. E o grande problema é que esse remédio demora. Ele demora. Às vezes ele é até dolorido. Mas saiba que se você está nessa situação, você vai encontrar o remédio. E eu posso tentar te ajudar de alguma maneira. Mas a respeito desse canal, a respeito daquilo que eu amo fazer, a partir de agora esse canal fala sobre isso. E se você quiser de alguma maneira adotar a mesma filosofia que a minha, saiba que você nasceu para dar errado e hoje você tem a oportunidade de fazer dar certo. Então, faça. Valeu.